são 11h43, é o Contraponto da Cultura, a Voz do Povo. Tem as ofertas que você deve conferir no Super Real. Porque lá no Super Real o importante é você. Então tem óleo de soja 900 mililitros, de R$ 2,98, açúcar cristal 5 quilos, 7,99, café Duas Maria Vácuo 500 gramas, 4,99, pizza Sadia Lombo 460 gramas, 7,99, coxa sobre coxa com dorso, o quilo por 3,89. Eu repito, na Ernesto Gayer 835 3577 1203 é o telefone. Super Real, ali em Três Lagoas, onde o importante é você. A temperatura é de 19,8. Ô Dante, o Caleb, o que você quer destacar, Caleb? Olha, o vereador Vitorassi estava questionando o contrato da empresa Tarobá Construções com a rodoviária e tinha feito um projeto, um decreto de legislativo para suspender o contrato. Porém, o próprio empresário que administra ali a rodoviária apresentou os documentos e houve uma queda no número de embarques e desembarques e houve uma redução, então, na arrecadação da rodoviária nos últimos meses, o que acabaria comprovando que estava certo o contrato feito com a prefeitura e com a empresa. Então o vereador acabou retirando de pauta esse decreto, suspendendo o contrato e vai analisar mais alguns meses. Se continuar a mesma embarque e desembarque, aí ele acaba concordando que está certo o contrato. 11h45, Eli, está onde, Eli? Doutor Nelson, na Polícia Federal, acompanhando o desdobramento da Operação Pecúlio, nós conversamos há poucos instantes com a assessoria de imprensa da Polícia Federal e nós tivemos algumas informações. Primeira delas, o delegado doutor Tamura, que nesse momento inclusive está em reunião com toda a equipe da Polícia Federal, delegados, o doutor Tamura deve dar uma entrevista coletiva ou hoje à tarde ou amanhã, ainda não ficou marcado o certo dia, para poder trazer o desdobramento. Agora pela manhã, inclusive, vazou uma informação de que havia sido preso uma pessoa coercitivamente, mas não foi confirmado pela Polícia Federal, não houve nada disso. Ontem foi pedido para que esse prazo para a Operação Pecúlio possa ser alterado, possa ser aumentado. Mas até agora também não foi dada essa informação ainda para a imprensa. Então tudo isso está no âmbito da Polícia Federal para poder passar as informações para a imprensa. O que nós podemos dizer para o ouvinte da Rádio Cultura é que a operação ainda continua, os trabalhos continuam, eles estão avaliando, estão vendo ainda muita coisa com relação a documentos, mas hoje pela manhã não tivemos nenhuma prisão, nenhuma condução e o delegado deve dar uma entrevista coletiva para a imprensa para poder esclarecer alguns detalhes com relação à Operação Pecúlio. Aproveitando que eu estou falando da Polícia Federal, deixa eu trazer aqui uma informação. Ontem à noite nós tivemos um confronto aqui em Foz do Iguaçu e o que é pior, em frente a uma faculdade aqui em Foz do Iguaçu. O menor de idade tentou assaltar uma pessoa que estava dentro de um veículo em frente a essa universidade, essa faculdade, na verdade, e acabou, de repente, sendo surpreendido por um agente penitenciário e também por um policial que estava deixando essa faculdade. E aí houve um confronto, ele atirou contra o agente, houve disparo de arma de fogo e ele acabou sendo ferido. Ele está internado no Hospital Municipal e, segundo o doutor Sodré, a arma do agente penitenciário já foi até entregue porque estava tudo normal com ele, não tinha problema nenhum. E um detalhe que chama a atenção, este menor já tem diversas passagens, é problemático e deve ficar apreendido, segundo o doutor Sodré, nos informou há poucos instantes na 6ª Subdivisão Policial. Doutor Nelson. A informação que eu tenho, ele, de quem viu, inclusive, o que estava ocorrendo, é que ele partiu para cima do policial, mesmo vendo o policial armado. Mesmo vendo o policial. Esse é filho do capeta, esse não é filho de Deus, não. 11h47, está conosco aqui, daqui a pouco volta o Eli. Conosco aqui nos estúdios da Rádio Cultura e, para nossa honra, o doutor Egídio Arguello. Eu vou na carona disso que está dizendo o Eli. A Polícia Federal, em relação à Operação Pecúlio, em que tem funcionários públicos, secretários, gente presa, gente que foi conduzida coercitivamente, gente que foi convocada para prestar esclarecimentos, habeas corpus, enfim, alguma medida que já foi intentada e negada pelo Tribunal em Porto Alegre, e pessoas que estão presas. O Rodrigo Becker continua preso, o ex-secretário Melquisedeque continua preso, o ex-secretário Budel continua preso, e a polícia, o que se sabe é que pediu 90 dias
a informação que eu tenho e quem me deu a informação vai cumprimentar o ouvinte da Rádio Cultura e vai confirmar para nós. Que a Polícia Federal pediu 90 dias como dilação de prazo para concluir o inquérito e que o Ministério Público se manifestou que seja concedido mais 15 dias para a conclusão do inquérito que apura as irregularidades já relatadas pela Polícia Federal da chamada Operação Pecúlio. E eu repito, então, para nossa honra, está aqui conosco o doutor Egídio Arguello. O doutor Egídio Arguello é professor, é especialista, é mestre em Direito e representa os interesses no mundo jurídico, pelo menos nessa questão pecúlio, do prefeito Reni Pereira. Bom dia, doutor. Obrigado pela presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Como é que o senhor está enxergando o desenrolar desses fatos e a população fica evidente, as ilações são de toda a natureza e a gente nunca sabe onde é que está a verdade, ou se é uma invencionice. A quantas anda essa investigação no que diz respeito ao prefeito Reni Pereira naquilo que o senhor sabe? Olha, nesse atual cenário, o que eu imagino é a seguinte coisa, que a administração pública toda, não falo do prefeito Reni, eu falo de todas, a parte de governo estadual, governo federal, sempre vai existir suspeitas de irregularidades, sempre vai existir investigações, sempre vai existir esse pensamento, né, de fraudes, né, de roubalheiras, mas a investigação serve para isso, para investigar, o próprio nome já diz, é uma investigação, é uma análise se realmente tais fatos estão ocorrendo. Então, no caso aqui de Foz do Iguaçu, a Polícia Federal entendeu, né, que havia algumas irregularidades e ela está investigando essas irregularidades. E para ela conseguir investigar em totum todas as irregularidades, obviamente que ela pediu, né, a detenção de alguns dos acusados. Então, eles foram detidos, né, para a conclusão dessa investigação, a qual deveria ocorrer em 30 dias. E, assim como você já anunciou, né, a Polícia Federal já pediu a prorrogação desse prazo. Então, essas investigações hoje só estão, vamos dizer assim, na esfera das suposições, ainda não existe provas, não existe ainda a materialidade dessas irregularidades. Cumpre salientar que o prefeito Reni Pereira também possui interesse nas conclusões dessas investigações, até mesmo porque afeta pessoas ligadas diretamente a ele, que seriam as pessoas do primeiro escalão, que são os secretários, né? Então, quer dizer, se existem irregularidades, as irregularidades têm que ser apuradas, se alguém cometeu alguma irregularidade, tem que ser penalizado. Então, o prefeito Reni Pereira também tem muito interesse na conclusão dessa investigação e na apuração de todos esses fatos elencados pela Polícia Federal. Me diz uma coisa, doutor Arguello, me mata a curiosidade. O prefeito Reni Pereira teria intentado um mandado de segurança preventivo ou não? Seria um habeas corpus preventivo. Habeas corpus, perdão. O termo correto é habeas corpus preventivo. Não tem porquê. Até mesmo a Polícia Federal, né, em razão de algumas irregularidades que eles constataram, feitas pelos secretários nomeados pelo prefeito, né, entendeu que talvez a detenção do prefeito seria cabível naquele momento, para que não atrapalhassem as investigações. Então, nós estamos falando de um prefeito municipal, da qual ele tem o controle da administração. Então, quer dizer, quem sabe no âmbito dessa investigação, se alguma coisa pudesse chegar até ele, ele de qualquer forma poderia atrapalhar as investigações. Mas esse pedido feito pela Polícia Federal, né, que foi um pedido cautelar, né, apenas por cautela, chegou ao Ministério Público Federal, da qual, né, de pronto, entendeu que não era, de qualquer forma, viável esse pedido, né? Então, ele pugnou, né, indeferindo esse pedido da Polícia Federal, o qual foi acatado pelo magistrado, que entendeu que era totalmente desnecessária qualquer prisão temporária ou preventiva do prefeito municipal. Enes. Doutor Egídio,
O volume de informações a respeito de irregularidades é muito grande. Nós tivemos ontem aqui conversando com os vereadores que compõem a CPI da Câmara Municipal e essas irregularidades, de uma certa forma, pelo menos elas foram pinçadas algumas que realmente preocupam uma cidade inteira. Nós estamos assistindo pessoas que fazem parte, como o senhor disse, do primeiro escalão do prefeito, de uma certa forma detidas. Faziam, né? Ou faziam, né? Presas de uma forma, digamos aí, preventiva, mas que torna esses ex-secretários, ex-diretores, de uma certa forma, bastante machucados. Eu diria até que nós vamos ter depois vários zumbis ex-funcionários da Prefeitura Municipal, da forma com que... Porque são pessoas que nunca tiveram esse tipo de experiência. São pessoas, de uma certa forma, apesar de cargos e de qualificação, são pessoas normais como a gente, e que estão exatamente detidas... ilibada. Não tem nada contra esses ex-secretários. Perfeito. Mas o tempo está castigando isso, né? Com certeza. Nós temos agora uma espécie de prorrogação disso. Como é que o senhor vê essa dilatação de prazo e digamos assim, o estrago que está fazendo na vida dessas pessoas? Olha, eu vejo assim com pesar. Eu entendo o seguinte, que na atual circunstâncias do processo, eu entendo que era totalmente desnecessária qualquer prisão dos ex-secretários do município. Né? Até mesmo porque nós estamos apenas numa fase investigatória, não existe ainda uma ação penal. Então, essas prisões eu achei um pouco exageradas, né? Eu não sei qual era a finalidade da Polícia Federal, né? Qual era a extensão, porque nesse campo da investigação, nós atuamos apenas com suposições, não existe a prova. A prova, ela só existe quando há a contradição daquilo que foi apresentado. Enquanto não for contraditado aquilo que foi apresentado, não podemos considerar como prova. Até mesmo uma conversa, né? A Polícia Federal se baseia muito nas ligações telefônicas. É a mesma coisa, nós estamos conversando, a gente combina de fazer um churrasco na minha casa. Tá? Aí eu falo para você, ó, me traz lá 30 cervejas que eu tô pra gente tomar, tal, e não sei o que, pro nosso churrasco, ou 30 quilos de carne, me traz 30 quilos de carne, vamos fazer aquela festança, tal. Aí daqui a pouco nós desligamos, não, beleza, eu vou trazer, daqui a pouquinho eu ligo para você e falo o seguinte, e aqueles 30 lá, não vai trazer? Pô, precisamos no mínimo de 30 aqui, cara, se você não trouxer 30 aqui, não vai sair o festerê, o pessoal não vai comemorar aqui, vai ficar triste. Aí você pega uma ligação dessa, e você introduz um processo dizendo que esses 30 pode ser 30 mil, 30 milhões, né? Então, quer dizer, é complicado. Então, quer dizer, todas as ligações, elas têm que partir, tem que ter uma contradição disso daí, né? Tem que dar a possibilidade de defesa. Doutor Agüelo, esse tempo que já foi consumido, né, nas investigações, não tem aí um elo forte de ligação entre esses ex-funcionários, o que faziam, o que comprometiam, digamos assim, o Tesouro Público Municipal com o prefeito? Não há aí não dá para a gente, digamos assim, deduzir que a própria investigação, a própria Polícia Federal, ela considera que há, eu estou falando em tese isso, ela não está considerando que isso aí, digamos, já tem motivos suficientes para mantê-los presos e, ao mesmo tempo, ter uma ligação com o prefeito Reni? Eu entendo que não. Porque é o seguinte, quem tem razão não precisa se explicar muito. Sim. Quem tem a prova não precisa ficar com dilações para produzir mais provas. Se você já tem uma prova contra uma pessoa, você não precisa de mais dilação para provar. Então, eu entendo e acredito, né, enquanto não concluir o processo, enquanto não houver uma sentença condenatória transitada em julgado, que todos são inocentes. Né?
tudo que está constando no processo, né, vai ter que passar pelo crivo ainda do Poder Judiciário. Nós estamos apenas no crivo policial, né, investigativo. Né? Então, quer dizer, quando não houver a contradição, né, a ampla defesa, aí sim, aí a gente pode falar o que realmente existe de prova contra os secretários ou não. Agora são 11h58. Deixa eu atender o nosso ouvinte, o Antônio, do portal. Antônio, bom dia. Bom dia, doutor Nelson. Diga lá, amigo. Com todo o respeito que o advogado que está falando aí nos merece, né? Eu acho que essa analogia que ele fez com a cerveja, isso aí é contra a inteligência nossa. Achar que você vai pedir a cerveja, depois vai passar que foi dinheiro, isso aí é brincadeira. Outra coisa, a gente não sabe se realmente a pessoa errou, permitindo que o secretariado metesse a mão no pote, ao lado dele, bem pertinho, ou foi incompetência. De todo jeito, são duas coisas gravíssimas para quem está administrando uma cidade. Agora, eu acho que a federal também merece respeito. Ela não ia fazer tudo isso se ela não tivesse convicção do que ela está fazendo. Esse é o meu ponto de vista. E bom dia. Ok, Antônio, obrigado pela sua participação, pela sua opinião. Eu acho que o doutor Arguello tem todo o deferimento, muito largamente maior do que o meu, para dizer, mas, Antônio, o que me parece que o advogado aqui está defendendo é exatamente aquilo que é consagrado em termos de direito das pessoas. Ora, eu não posso ficar preso por um prazo que não tem marco para terminar. Sem uma ação penal. Sem que alguém diga, Nelson, você realmente cometeu esse crime aqui e por esse crime você está preso. É apenas uma investigação. E aí a autoridade judicial entende, né, como deve entender, no parâmetro da lei se deve prender. O que às vezes eu estranho é o seguinte, por exemplo, as informações que a gente tem dos advogados aqui, disso o dia todo. O ex-secretário Rodrigo Becker, né? O segundo advogado que representa os interesses do Rodrigo, no primeiro marco, que são 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias para a conclusão do inquérito, ele tinha sido ouvido pela polícia. Né? Sequer tinha sido ouvido, quer dizer, uma pessoa presa. É lamentável isso. Porque é uma obrigação da autoridade policial chegar e dizer o seguinte, olha, nós te prendemos por isso, você tem direito de se defender. É verdade, não é verdade? Esse é o espírito da coisa. Né? Você tem que dar a oportunidade da pessoa se defender, ou minimamente saber por que ela realmente está presa. Agora, o que é triste, né, nesses fatos, né, com o que aconteceu é o seguinte, que às vezes a opinião pública ela é muito mais severa. Sim, claro. Do que o próprio judiciário, né? O Antônio, porque eu acredito que se estão roubando, que não sei o que. Então, quer dizer, ele já exauriu um juízo condenatório, sem conhecer o processo. Esse Antônio não conheceu o processo, não sabe nada do que consta nos autos, apenas sabe daquilo que é divulgado pela imprensa, e nem sempre a imprensa tem conhecimento de todo o processo, até mesmo porque vocês não têm conhecimento de todo o processo, porque o processo, em parte, está em segredo de justiça. Né? Os áudios não foram oportunizados. Né? Então, quer dizer, existe o quê? Apenas os documentos constantes nos autos. Então, quer dizer, ele está parcialmente em segredo de justiça esse processo ainda. Agora, doutor, se o senhor me permite, só para fazer um contraponto, não em favor do nosso ouvinte, mas aquilo que está escrito no relatório da polícia, em algum relatório, alguma manifestação do juiz, em alguns despachos de decisão interlocutória, eu não quero entrar na filigrana aqui dos termos técnicos, jurídicos e tal, processuais, não é isso que eu quero dizer, mas eles são muito contundentes. O senhor haverá de concordar, não sei se cabe prisão, se não cabe prisão é uma outra situação. Mas os termos utilizados pelo Ministério Público Federal, pelo juiz, indicam, né, pode ser, existem suspeitas, não existe nada falando, está comprovado, né? Verificou-se, tem a certeza absoluta, fidedigna, que praticaram tais e tais fatos. Nós estamos apenas trabalhando no campo das suposições. Por isso que foi importante, e o juiz entendeu que era importante, a prisão de alguns secretários, algumas pessoas que poderiam, de qualquer forma,
de alguma forma, influenciar no andamento do processo. Então, a prisão deles não foi porque eles praticaram tais atos. A prisão de alguns deles foi em razão do quê? Para não atrapalhar a investigação. Tanto é que aqueles que eles entenderam que iam atrapalhar menos a investigação ficaram apenas presos temporariamente. Ficaram pelo prazo de 5 dias e foram liberados, né? A qual a justiça entendeu que tais e tais pessoas, né, poderiam influenciar no andamento do processo, eles entenderam que deveriam permanecer acautelados por mais tempo. Mas, doutor, deixe também, continua fazendo o contraponto. Eu entendo o que o senhor está dizendo e o senhor está coberto de razão, em parte, aqui para eu fazer um contraponto, né? Mas tem, por exemplo, assim, diálogos. Olha, o equipamento está há 60 dias sem funcionar, nós estamos pagando não sei o quê e tal, e tem uma funcionária, estou citando uma coisa que está ali, está escrito, não quero citar o nome das pessoas, até porque merecem respeito e tal. E nós estamos sem pagar. Daí é o seguinte, tem uma funcionária que está se insurgindo, diz que vai entregar para o promotor. E aí, conversou com o prefeito? Conversei, o prefeito mandou abrir um processo administrativo para dar um cala-boca nela. Ah, não deu. Não, então dobra o salário e reconduz ela ao cargo. Bom, isto as pessoas, o vereador, o radialista, o Antônio, nosso ouvinte, quer saber, escuta, até onde está a participação do prefeito Reni Pereira num caso desse? Sim, eu tive acesso a esse diálogo ali, até mesmo fala o seguinte, ele pede para abrir um processo contra ela, para analisar, inclusive, até as denúncias dela. Não está falando ali que, vamos intimidar ela, vamos constranger ela, né, para fazer isso daí. Tem vários diálogos ali, aí que está. Vocês apenas tiveram acesso ao que está escrito pela Polícia Federal. Estou mentindo ou não? Vocês tiveram acesso ao áudio? Porque se vocês falarem que tiveram acesso ao áudio, tem que falar qual é a fonte, porque aí já estão cometendo um crime. A Rádio Cultura não teve acesso a áudio qualquer. Então. E se tivesse, eu reproduziria. Claro, sem menor problema. Todo o sigilo da traria fonte. Agora para minha análise. Verdade. Isso a gente coloca aqui. O que nós temos não é só a Rádio Cultura que tem alguns jornalistas na cidade, né, quer dizer, em mãos, alguns relatórios da polícia, algumas conclusões que a polícia faz, alguns despachos, alguns arrazoados do juiz. Isso é o que a gente tem até o momento. Doutor Arguello, isso, o que tem, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, na condição até de professor e mestre em Direito. Qual é a sua especialidade, que o senhor me falou que é especialista, inclusive? Olha, nós não trabalhamos no escritório sozinho, né? Nós somos uma banca lá, né? Então, a minha área é no direito econômico. Direito econômico. O que eu quero colocar para o senhor, quando o senhor fala da opinião pública, doutor, é que, infelizmente, se o senhor sair de qualquer ponto geográfico do Brasil, o senhor não anda muito além de 30 quilômetros sem se deparar com uma Câmara de Vereadores fazendo um mal feito, ou um prefeito, ou um deputado, ou um ministro de Estado, ou um secretário, e tal. Nós temos, por exemplo, no Estado do Paraná, o Tribunal de Justiça pedindo a prisão de um secretário, né? Acusado. Nós temos em Minas Gerais a esposa do governador, que foi destituída do cargo, porque seria o ex-presidente da República denunciado, a presidente da República sendo investigada. É difícil a opinião pública. É triste. É muito triste. Nós saímos daqui... O ambiente hoje é de total descrédito com relação aos políticos. O vereador de São Miguel de Iguaçu preso por uma insignificância. Ele era traficante, chefe e tal. Entendeu? Aí os vereadores de Itaipulândia, no número de 9 ou de 10, só um que não foi preso por insignificâncias, metendo a mão no dinheiro todo dia sim, dia também, aquela situação. Então, a opinião pública nesse momento não ajuda em nada o defensor. Não, com certeza, com certeza. Não, e o duro enxerga até nele, como que diz, tu é da mesma laia. Você é condizente com isso. Você
está ainda passando a mão na cabeça de um sem vergonha. Esquece que nós somos profissionais, né? Esquece que o cidadão tem direito à defesa, que é sagrado esse direito de defesa. Mas, enfim, eu agradeço muito a presença do senhor aqui, doutor Egídio. Obrigado pela sua presença, sucesso aí na sua jornada. Estamos sempre à sua disposição aqui. Eu agradeço a vocês, né, até mesmo pela seriedade do programa, né, até mesmo pelas perguntas, da forma que vocês conduziram, né. Geralmente, quando o advogado vai participar de algum programa desse, a gente imagina que nós vamos ser constrangidos, né, chega a ser até beirar a ofensa, né, em relação à pessoa do advogado, mas a postura de vocês, neste momento, eu entendo que foi extremamente ética, foi extremamente esclarecedora, né, para todos os ouvintes, né. Eu gostaria de dar o parabéns a você, a toda a sua equipe, pela seriedade da qual vocês conduzem esse programa. Muito obrigado, doutor, pelo elogio, e tomara que vire um costume da casa. Eu vou para o intervalo comercial e já volto com o Contraponto da Cultura.